Bom dia, gente. Como vocês estão? Animados para a palavra de Deus? Vamos? Então abram suas Bíblias comigo. A gente vai ler hoje a carta de Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 4. Então do verso 1 ao verso 19. Eu vou ler na NAA, mas você leia na sua versão aí. Todas as versões da Bíblia brasileira são confiáveis, desde que sejam pela Sociedade Bíblica Brasileira, fica a dica. Ora, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Pois aquele que sofreu na carne rompeu com o pecado, para que no tempo que lhes resta na carne, vocês não vivam mais de acordo com as paixões humanas, mas segundo a vontade de Deus. Porque basta que no passado vocês tenham feito a vontade dos gentios, tendo andado em práticas libertinas, desejos carnais, bebedeiras, orgias, embriaguez e em detestáveis idolatrias. Por isso, falando mal de vocês, estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso de devassidão. Eles que terão de prestar contas àquele que é competente para julgar vivos e mortos. Pois para este fim o Evangelho foi pregado também para os mortos, para que, julgados na carne, segundo os homens, vivam em espírito, segundo Deus. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Amados, não estranhe o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação da sua glória vocês se alegrem, exultando. Se são insultados por causa do nome de Cristo, vocês são bem-aventurados, porque o Espírito da glória, que é o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Que nenhum de vocês sofra como assassino, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete na vida dos outros. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe. Pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Porque chegou o tempo de começar o juízo pela casa de Deus. E se começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, que será do ímpio e pecador? Por isso, também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Vamos orar. Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra. Nós te agradecemos por ter nos dado a oportunidade de ter este livro nas nossas mãos. Nós te agradecemos por cada palavra revelada na Santa Escritura. Nós te pedimos que hoje essas palavras falem mais alto aqui entre nós, que a tua palavra fira o nosso coração, que nós saiamos daqui transformados por ela, que eu não seja pedra de tropeço para os meus irmãos, que o coração deles esteja aberto para receber aquilo que vem de ti. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Irmãos, muito bom, né? A gente podia parar por aqui já, né? Esse texto é muito bom. Eu gosto muito da carta de 1 Pedro. Eu vou deixar aqui para... Isso. A carta de 1 Pedro, ela tem uma importância muito grande ao longo da história cristã, irmãos. Durante um bom tempo, durante alguns séculos, a carta de 1 Pedro foi considerada a síntese mais condensada
o resumo, né? Neotestamentário da fé e da conduta. Lutero dizia que essa carta podia ser comparada até a carta de Romanos e até o Evangelho de João. Segundo Lutero, um dos livros mais importantes do Novo Testamento. Carta de Pedro. Carta de Pedro, acho que é por isso que é importante a gente entender o que está acontecendo. O que Pedro está fazendo aqui, o que ele está falando. E para entender a carta de Pedro, a gente precisa ler ela inteira, a gente não vai conseguir aqui. Mas eu recomendo fortemente, encorajo vocês a pegar um único dia, são só 5 capítulos. Você vai pegar e você vai ler a carta de 1 Pedro inteira. E no final, Pedro diz: esta é a graça de Deus. Últimas palavras de Pedro em sua carta. Permaneçam firmes nela. E a gente entende o que ele estava... Então ele deu a pista para a gente do que ele estava fazendo ao longo de toda a carta. Ele escreve e no final ele fala: esta é a graça. Pedro nos está apresentando o Evangelho. Na verdade, não diretamente para nós, essa carta tinha remetentes. Essa carta foi escrita para cristãos perseguidos por Roma na Ásia Menor, a atual Turquia. O texto cita alguns lugares que somam em torno de 300 mil quilômetros quadrados. Uma área muito grande. Pedro esperava que essa carta rodasse por bastante lugar. O que aconteceu e como que o Evangelho chegou a este lugar? A gente não sabe. A gente tem algumas pistas que algumas regiões que Pedro fala aqui nessa carta são regiões citadas em Atos 2. Quando o Espírito cai e diz que tinham homens judeus de vários lugares. Alguns desses lugares são os lugares que Pedro cita nessa carta. Então talvez as igrejas que Pedro está mandando essa carta sejam frutos do derramamento do Espírito lá em Atos 2. Da sua própria pregação, que converte a mais de 3 mil homens. A gente tem algumas evidências históricas de que Pedro, ele mora em Roma por um tempo. A gente não pode negar. A gente não tem nenhuma evidência histórica do episcopado que a Igreja Católica fala. Mas a gente tem algumas evidências de que Pedro realmente morou em Roma durante um tempo. E por que isso é importante, Gá? Por que você está falando isso? Eu não estou aqui para dar uma aula nessa manhã, eu estou pregando, não estou dando aula. Mas é importante a gente entender. Porque muda tudo. Quando a gente entende que Pedro morou em Roma, e o contexto desses irmãos na Turquia era um povo perseguido, a gente entende duas coisas que para a nossa construção juntos aqui hoje vão ser fundamentais. Pedro sabia o que era sofrer pelo Evangelho. E Pedro sabia que aqueles homens estavam sendo perseguidos por conta do Evangelho. É fundamental entender isso para que a gente entenda a carta aqui de Pedro. Ele termina a sua carta expressando ver a natureza verdadeira da graça nesses homens. Fiquem inabaláveis. Essa é a mensagem de Pedro na carta. Permaneçam fiéis diante das perseguições. E aí a gente pode olhar para isso, e olhar para tudo que eu estou te falando aqui, e a tentação, eu diria que é o nosso primeiro ponto para trabalhar aqui hoje. A tentação é achar que isso já não se aplica mais hoje. A tentação é achar que esse tipo de contexto que Pedro está pregando aqui não se aplica mais nos dias atuais. Eu vou matar isso aqui da nossa mente agora já. Primeiro, você está pensando com uma cabeça ocidental, em um país não perseguido. Muito difícil pensar isso, conversar isso com os cristãos que estão no Irã. Eles não pensariam igual você. Eles sabem muito bem do que Pedro está falando aqui. Então essa não é a realidade de todos.
Então, a gente deveria dar valor ao que a gente tem hoje. Essa é a primeira coisa que eu queria deixar de recado para a gente. A segunda é que mesmo estando numa sociedade em que aceita, bem entre aspas, o cristianismo, parece que Pedro está tratando alguns problemas. Eu vou citar eles para vocês aqui. Tem um teólogo luterano que fala que Pedro está tratando 7 problemas. Eu não vou tratar todos eles, mas eu quero que vocês prestem atenção pensando no contexto atual. O primeiro problema que Pedro parece estar tratando é a pressão física e psicológica. O segundo problema é uma potencial atração ao pregresso, ou seja, voltar para trás, abandonar a fé. A terceira é uma inclinação a um pensamento não cristão. A quarta, aqui, é exílio e exclusão social. A quinta é uma tensão constante na comunidade. A sexta é a dúvida sobre as promessas do futuro. E a sétima, as constantes e fatais tentações de Satanás. Se você não viu, enquanto eu falava, nada parecido com o que a gente vive hoje a sua vida, você precisa rever os seus conceitos. Porque tudo isso que eu falei aqui, nós vivemos como igreja. Só está mascarado de forma diferente. Então a gente vai trabalhar isso aqui. Então, o que eu queria começar falando, e daí vem o nome da pregação, a glória do sofrimento, e eu vou falar um pouco sobre isso hoje aqui. Pedro começa com, para mim, particularmente, uma afirmação das mais chocantes, se você entender ela certinho. Das mais contraintuitivas do Novo Testamento. Que é, ora, vou ler de novo, tendo Cristo sofrido na carne, estejam também vocês armados do mesmo pensamento. Gente, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Tem uma igreja sofrendo. Vamos lá. Tem um monte de gente com a esperança de morte, perseguição. Aí você vai escrever uma carta para esses irmãos. Aí o que você começa falando para eles? Não, tal. Em algum momento você chega para eles e fala assim, então, eu acho que vocês têm uma arma. Vocês têm uma arma a pegar contra a perseguição. O que você falaria? Pensamento positivo. É isso? Confie em si mesmo. Se esconda por trás dos homens grandes. Faça amigos poderosos. Olha, segura um pouquinho. Dá uma segurada. Prega menos o evangelho, porque está dando BO. Pedro tem uma arma diferente. A palavra nos dá uma informação chocante. A arma contra a perseguição é: se armem do pensamento do sofrimento. Se armem do pensamento do sofrimento. Irmãos, isso é chocante. Pedro está falando assim, olha, Jesus sofreu. Ele já começa de cara, porque ele joga a régua lá em cima, né? Cristo sofreu. Então vocês se armem do pensamento de que vocês também vão sofrer. E ele começa a construir em cima disso. Ele está dizendo para a gente que a guerra que a gente trava não é com armas humanas, mas é através daquele que sofreu, para que a gente entenda, portanto, que sofrer com ele também é glória.
Amém? Vocês estão comigo? Eu estou aqui pregando hoje e é culpa do meu amigo Juan. Juan, esses tempos atrás, falou aqui que quando ele chegou no Basileia, a gente sempre pregou sobre isso, sempre falou sobre isso, e ele falou aqui um tempo atrás, cara, quando eu cheguei, eu falava, cara, a teologia do Basileia é uma teologia do sofrimento. Se nega, cruz, sofre. E é verdade. Isso é verdade. Mas eu queria trazer clareza para vocês hoje aqui, então, do que tipo de sofrimento a gente está falando. Para não parecer que a gente é um masoquista. Longe disso. Nós não somos masoquistas. Nós não temos apologia ao sofrer. Contudo, a nossa pregação é baseada na palavra. Então nós constantemente estaremos falando para vocês, se armem com o pensamento do sofrer por Cristo Jesus. Nós abraçamos Cristo inteiro. Inteiro, irmãos. Nós não abraçamos só os seus milagres. Nós aqui não abraçamos só a sua encarnação, o seu nascimento. Nós abraçamos o Cristo que chora no Getsemane. O Cristo que é pregado na cruz. Nós abraçamos o Cristo inteiro. Nós abraçamos o Cristo ressurreto, que ainda tem marcas nas mãos e nos pés. A igreja dos apóstolos, ela cantava Maranata. Talvez essa igreja aqui, boa parte dos cristãos tenham sido morridos, queimados, como em Roma foi. Crucificados, queimados, cantando cânticos ao Senhor. Afinal, era só uma passagem? Era só uma passagem. Nós estamos indo para a vida de verdade. Maranata. Era essa a canção dos cristãos do primeiro século. Mas quando Constantino faz da religião cristã a religião oficial, o cântico muda. Ele já não é mais Maranata. Promora finis. Que o fim demore um pouquinho mais. E aqui é o ponto. E aqui nós estamos. Numa sociedade em que a canção é Promora finis. Em que fim é usado de forma ruim. Em que os filmes do Apocalipse trazem à sua mente um cenário desastroso. E a igreja vai crescendo. Que a revelação do Apocalipse é glória para aqueles que esperam a Cristo Jesus. Maranata. Então o primeiro ponto que a gente vai trabalhar, e hoje vão ser 2 pontos só. É que Pedro prega um evangelho em que fala que a vida cristã, ela só é verdadeira se você estiver disposto a entregar tudo. Ele está falando com irmãos que não tinham o que fazer. Isso deixa a gente chocado. Mas o que ele está querendo dizer é que ele está alinhando expectativas. De cara, tem um pensamento de sofrimento. Isso quebra a lei da linearidade, irmãos. Isso daqui deveria derrubar de rasteira todos os coaches. Ai, ai, ai. Depois a gente corta isso na edição lá, tá? Que falam para você que se você fizer isso, então, Pedro está falando assim, olha, a lei da linearidade não funciona no Evangelho. Tenham o pensamento de sofrer. Vocês vão amar e serem perseguidos, e se alegrar por isso. Não tem linearidade nenhuma, é o que Paulo chama de a loucura da pregação. É o evangelho da cruz. Então sim, a gente fala sobre um tipo de sofrimento, mas não é qualquer tipo de sofrimento. Não é o sofrimento
porque você foi inconsequente, sei lá, e faltou no seu trabalho. E aí você foi mandado embora, e você fala, estou sofrendo pelo Evangelho. Não está. Está sofrendo por inconsequência. Paulo está falando de outra coisa, tanto que lá na frente vai falar o quê? Vocês não são perseguidos como ladrões. Vocês não são perseguidos, vocês são perseguidos como cristãos. Então, irmão, vamos estabelecer uma coisa aqui, irmãos. Você não está passando, às vezes, prova porque você está sendo perseguido. É porque você é burro. Tá certo? Ou tá errado? A gente não é meio burro de vez em quando? Os meninos não estudam para a prova, vai mal e depois fala, meu Deus. Meu Deus. Olha o Satanás. Satanás lá nem aí para isso. Nem vendo. Então é um tipo de sofrimento que não é qualquer outro. Que Paulo está falando aqui. Ele está falando assim, vocês sofrem como cristãos. Vocês sofrem pelo Evangelho. E aí, ele vem e estabelece uma coisa muito importante que eu acho aqui, que é assim, estão falando mal de vocês, eles estranham que vocês não se juntam com eles no mesmo excesso. Aí ele vai falar sobre devassidão, sobre orgia, desejo carnal, e tudo isso tem a ver com um pecado que a gente chama de falta de domínio próprio. Pedro está falando para esses homens, falando assim, olha, isso daqui é muito profundo, e eu vou explicar o porquê. Porque ele está falando assim, não estejam com eles mesmo, nos lugares em que vocês já perderam tempo demais. Olha as palavras de Pedro, a Bíblia é fantástica, né, irmãos? Vamos lá. Ele está falando aqui assim, vocês já tiveram tempo demais lá. É como se Pedro estivesse falando assim, olha, vocês já perderam tempo demais. Isso é fato. Quando você converte de verdade, não importa se você tem 15 ou se você tem 50, você olha para trás e fala, perdi tempo. Eu perdi tempo demais. Porque o Evangelho é a beleza de Cristo, suprema. E quando a gente vê isso, todo o resto perde valor. Então você pensa realmente, é tempo demais. E Pedro está falando assim, vocês já perderam tempo demais com eles, nesse excesso de devassidão. E fato é que as festas romanas não são como as festas de hoje. As festas romanas eram cheias de orgias, desenfreamento sexual. Era uma coisa assim, ruim. Então quando Pedro está falando para esses homens e mulheres, não estejam lá, ele está pedindo muita coisa. Porque ele está pedindo para eles abrirem mão de um tipo de convívio social. E eu estaria mentindo para vocês. Porque aqui a gente tem uma tendência que é a seguinte, irmãos, eu odeio legalismo. Mas a gente não pode achar que tudo é legalismo. Então, vamos lá. Tem lugar que crente não tem que estar. Amém? Amém? Nem tudo é legalismo. Tem lugar que a gente não faz sentido frequentar. E isso vai impactar a sua vida. Vai impactar. Não tem o que fazer. Você converteu hoje, amanhã vão ter lugares que você já não frequenta mais. Vão ter pessoas que você vai poder ter convívio ainda. Mas eu vou te adiantar, o assunto vai ser bem diferente. E aí talvez você sofra a dor de ver afastamento acontecendo. Pedro estava falando disso mesmo. É isso que acontece. Então, ele está falando assim,
não voltem para trás. Não voltem. Não voltem de onde vocês vieram. Não olhem, vocês já perderam tempo demais. Vamos lá, gente. Assim, quantas vezes, e aí todo mundo aqui já passou por um momento, que a cristã já passou por um momento disso, de estar em um lugar, você olhar e falar assim, mano, o que eu estou fazendo aqui, velho? Esse aqui não é mais o meu rolê. Isso aqui não é mais para mim. A gente precisa ter essa clareza. Mas aí, ele começa a trazer um outro conceito muito importante, que é, o fim de todas as coisas está próximo. E aí você poderia falar para mim assim, Pedro deu uma vacilada aí, né? Faz 2000 anos isso aí, né? Esse próximo aí não foi tão próximo, né? 2000 anos já e não aconteceu nada. Mas Pedro não errou, porque a palavra não erra. Mas a gente precisa entender o que Pedro está falando aqui. Ele está colocando no coração daqueles irmãos uma esperança, e quem estava aqui no domingo passado eu preguei sobre isso, uma esperança maior. Então vocês estão sendo perseguidos. E aí, porque essa frase pode parecer ruim para você. Talvez, enquanto a gente leu a Bíblia, você falou para nossa, Pedro deu, né, quis meter um medo neles, né? O fim de todas as coisas estão próximos. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios com as suas orações. E aí você lembra daqueles caras doidos na Praça da Sé, né, gritando assim, o fim de todas as coisas está próximo. Como se fosse uma coisa ruim. Mas olha que interessante, porque aqui o que Pedro está falando não é de forma ruim. Ele está falando para homens e mulheres perseguidos, aí ele joga uma esperança. Mas fiquem tranquilos. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, perseverem nas suas orações. O fim é uma esperança, não é um medo. Não tem promora, filhos, tem Maranata. Vocês estão comigo, gente? Sim. Ele está colocando uma urgência. Nós sempre vamos viver como se nós fôssemos a geração que Jesus volta. A gente deveria viver desse jeito. Então, crie os seus filhos, dizendo, o fim de todas as coisas está próximo. Se não for na minha geração, vai ser na sua. E espere que, se não for na dele, quando ele crescer, ele crie seus netos, dizendo, olha, o fim de todas as coisas está próximo. Se não for na minha geração, vai ser na sua. E nós vamos ser uma igreja que persevera por onde? O que mantém a gente alerta? Orações. Perseverem nas orações. Mantenham-se alerta por meio das orações. Crente que não ora não é sensível a ouvir o Espírito Santo. A gente precisa entender isso. Não tem como você chegar aqui e viver uma vida de domingo. Ou viver uma vida de reunião caseira só na semana, irmãos. Você precisa conversar com o teu pai. Para você ter intimidade com ele. Só tem um jeito de estar alerta. Não tem como você... Imagina que assim, existe um lugar em que você vai curando a sua surdez. Você nasceu surdo à voz do Espírito. Você tem uma tendência a ouvir a voz do pecado. É pior do que ser surdo. Não é que você não ouve nada. É que você só ouve a coisa errada.
é que você tem uma inclinação a ouvir o que Pedro está combatendo, as flechas inflamadas de Satanás. E aí, de repente, tem um lugar de cura, em que você treina os seus ouvidos para ouvir mais uma vez. E você fala, estou de boa. Pô, não. Toda vez que você rejeita o lugar de oração, é isso que você está fazendo. Você não está só rejeitando a voz do Senhor, você está abraçando a voz do pecado. E aí, ele vai. Então vamos lá, vocês estão comigo, gente? Deixa eu ver meu tempo. Aí ele vai, e no verso 8 ele fala sobre como o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, porém, tenham muito amor um para com os outros. O amor cobre a multidão dos pecados. Olha lá. E aí no verso 9 ele fala sobre hospitalidade. Isso daqui pode parecer meio nada a ver com o que ele está falando. Mas tem tudo a ver. Porque ele sabe que aqueles homens iam ter um problema em relação à sociedade, estão sendo rejeitados, e eles precisam viver em família. E aí Pedro está pensando assim, mas mano, viver em família é treta. Então vou dar um conselho para vocês. O amor cobre a multidão dos pecados. Amem-se uns aos outros. Qual é a forma da igreja se manter de pé, irmãos? Não é fingindo que não tem problema. Não é tendo esperança aqui. Não, é amando uns aos outros. Porque isso cobre a multidão dos pecados. Então eu vou te dar uma notícia aqui. O seu irmão vai pecar. E às vezes contra você. E aí Pedro está gritando no seu ouvido. O amor cobre a multidão dos pecados. Amem-se uns aos outros. A esperança da igreja não é só aquilo que viria. A esperança da igreja não é só o sofrer, o pensamento do sofrimento. Ela também é o amar agora. Amem agora. A gente precisa entender isso de forma profunda. E aí o conceito, e aí qual que foi a armadilha de Satanás para o nosso século? É deturpar a palavra amor. Tentando estragar o maior mandamento de Jesus. Amem uns aos outros. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Assim como eu. Porque assim, vamos lá, Jesus traz, fala assim, um novo mandamento eu vos dou. Amem uns aos outros. Quem está ouvindo isso, lembrou de Levítico, os fariseus. Falando, isso daí já está na lei. Está metendo louco esse Jesus aí. Não é novo. A parte nova vem no seguinte: como eu vos amei. Jesus está insistentemente dizendo para a gente, olha, eu amei vocês de uma forma que agora eu estou capacitando vocês a amarem uns aos outros. E agora, todo mundo diz, não, Deus é amor. E aí virou libertinagem, mas a gente não entende que na frase Deus é amor, o que é importante nessa frase não é só o amor, é a palavra Deus. Deus é amor. Quem define o amor não somos eu e você. Olha aqui. Nós não definimos o que é amor.
Mas a gente olha para as Escrituras. Isso é tão importante. Por quê? Porque quando você tiver raiva do seu irmão, mas não é justo. Você tem uma comunidade de fé, uma comunidade de amor, porque é uma comunidade baseada nas Escrituras. Irmãos, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus. Por isso importa que você tenha uma vida devocional em dia. Por isso importa que o seu contato com a palavra seja diário. Amém? Vocês estão comigo? E aí ele traz tudo isso e fala assim, olha, todos os pecados podem ser cobertos. Então o dia que a gente tiver com um pensamento mais libertino, o dia que a gente tiver com um pensamento rígido demais, a gente vai olhar para a palavra e através da palavra de Deus, o amor será definido no nosso meio. Então vocês não terão problemas. Porque Pedro estabelece isso de forma tão importante que ele fala, devassidão, não sei o quê. E se você pega o romano da época, você fala assim, meu amigo, o que é amor para você? Ele vai falar, amor é o que a gente vive. Mas Pedro está condenando tudo aquilo antes. Então tem um tipo de amor importante. Assim como tem um tipo de sofrimento, tem um tipo de amor. É o amor de Deus. E aí ele traz eu amo esse verso, minha esposa sabe, com todas as minhas forças. Que é o verso 9, sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Igreja perseguida, sendo carregada por Roma, tentando os cristãos sendo mortos. Pedro acha que é importante, na demonstração do amor, dizer, sejam hospitaleiros, abram a casa de vocês e não reclamem. Porque hospitalidade não é bênção só para aquele que é recebido, mas é para aquele que recebe também. Pedro está falando sobre como a família de Deus vive. Nós vivemos juntos, sendo hospitaleiros uns com os outros, nas nossas casas, sem reclamação. E aí está todos esses caras vivendo isso aqui, mas hoje em dia, realmente, hoje em dia é bem pior, né, gente? Hoje em dia é difícil a gente ser hospitaleiro. Lá não era. Aqui que é difícil. Aqui que é complicado. Aqui que, poxa, não, a casa está bagunçada demais. Não tem como. Como que eu vou receber? Não me preparei. Não, pô. Como que a gente vai receber alguém aqui hoje em casa? Hoje não é dia. Eu não estou falando contra momentos sozinhos, tá? É importante para casais, tá? Mas vamos balancear o nosso coração aí? A gente precisa balancear isso no nosso coração. Vou pular porque eu estou atrasado. Falei um monte de coisa que não era para eu falar. E aí no verso 12, que é o meu segundo ponto, ele fala uma coisa que é muito importante, que ele volta ao tema do sofrimento. Amados, não estranhem o fogo que surge no meio de vocês, destinado a pô-los à prova, como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Isso aqui é muito absurdo, assim. Porque além de tudo isso, ele está dando uma pedrada. Assim, vocês estão achando estranho? Por que vocês estão achando estranho ser perseguido? Então, irmão, ele está falando mais. Pedro, a palavra de Deus está indo além do que falar assim,
não acha ruim não ser perseguido. Ele está indo além. Ele está falando assim, não se surpreenda com a perseguição. E aí eu queria provocar uma coisa aqui. Qual foi a última vez, e eu quero que você responda isso no seu coração de forma sincera, em que você se sentiu perseguido? Talvez a sua resposta, não lembro. E talvez seja porque o tipo de cristianismo que você está vivendo não é um cristianismo que choca os outros. Então, sim, eu acho que essa palavra é uma palavra ideal para os dias atuais. Sofrer por Cristo Jesus é glória. E se você não está sofrendo, é porque tem alguma coisa estranha. Porque aí não briguem comigo. É a palavra de Deus. Ele vai falar em seguida de que se vocês são insultados, vocês são bem-aventurados. Aí vamos inverter a frase. Então se não tem insulto, o que acontece? Não tem bem-aventurança. E aqui a gente chegou no ponto em que eu queria chegar. A gente fala tanto sobre o sofrimento. A gente fala sobre sofrer por Cristo Jesus. Porque a gente acredita em uma igreja apaixonada por Jesus. Que não contém aquilo que tem. Que não tem vergonha. Eu vou usar aqui os meninos. Jovens que se convertem, irmãos. Não tem vergonha nenhuma de falar para ninguém. Pregam o evangelho, os jovens estão pregando nas ruas. E aí a gente, mais velho, fica olhando para eles falando assim, ai, primeiro amor, né? Ai, como é bom. Você lembra? Aí os velhinhos sempre falam assim, você lembra dessa época? De como a gente era? A gente era assim. A gente organizava os acampamentos, era maravilhoso. Agora, como está o seu cristianismo, irmão? Ele tem insultado quem? Não era uma igreja de jovens. Era uma igreja viva. Vocês estão comigo? Amém. A nossa sociedade, ela foi cristianizada depois de Constantino. E aí tudo que eu falo aqui para vocês pode parecer forte demais, assim. Talvez você esteja olhando para tudo isso falando assim, nossa, Gá, mas isso daqui, né? Pedro deu uma causada, né, mano? Não precisava. É porque o pensamento dessa era moldou o nosso pensamento, irmãos. A gente pensa assim agora. Agora tudo é radical demais. Né? Eu contei a história esses dias de alguém que falou para mim, falou, não, esse negócio aí, cara, tem gente lá morrendo pelo evangelho. Isso aí já é passar do ponto. Todo mundo passou do ponto. Pedro, João, Tiago. Todos eles passaram do ponto, né? A gente precisa ter isso claro, irmãos. Tem irmãos que vivem assim até hoje. A gente fala que a gente vive para Jesus. Eu não estou falando que a gente vai ter que sair daqui. Eu quero que todo mundo saia daqui e amanhã vá para o Irã. Mártires. Não. Você pode fazer isso no seu trabalho, na sua faculdade. Você pode fazer isso com a sua vida, renunciando os seus desejos. Sabe como você faz isso? É quando a sua esposa fizer aquela parada que te incomoda pra chuchu. E vem aquela ira que não é santa.
você ficar quieto. Amém? Sabe como você faz isso? É quando alguém colocar você numa roda do trabalho, e tem 2, 3 homens casados falando que estavam no prostíbulo na noite anterior, e você se posiciona, falando que você não é a par disso, que você não aprova isso, que não está tudo bem, até eles estarem totalmente desconfortáveis de falar esse tipo de coisa na sua frente. Sabe como a gente se posiciona? É que essa é muito para mim. É quando você não entra na zoeira, que parece só uma brincadeirinha, mas que vai abrindo margem. Margem no seu trabalho, margem com as pessoas que não conhecem o Evangelho. Aquela zoeira, eu sou super a favor da zoeira, tá, irmãos? Mas tem coisa que a gente precisa colocar limite. Tem coisa que a gente fecha a cara na hora. Tem brincadeira que a gente não participa. E aí vão chamar você de chato. Aí quando te chamarem de chato, você lembra. Fui insultado pelo Evangelho. Hoje, eu fui um bem-aventurado diante de Deus. Nós buscamos outro tipo de bem-aventurança, irmãos. Então sim, há uma glória em sofrer por Jesus. Jeremias 29, e isso que deu todo a ideia do Basileia, quando você vê o fogo, é esse verso de Jeremias 29. Mas se eu digo, não mencionarei, nem falarei em seu nome, é como se um fogo ardesse em meu coração, um fogo dentro de mim. Estou exausto tentando contê-lo, já não posso mais. E eu queria terminar falando 2 coisas, essa é uma delas. Jeremias. Na verdade, Pedro faz eco ao que Jeremias viveu. Jeremias perseguido. A nação de Israel corrompida na sua época. Falsos profetas para tudo que é lado. Pregando, não vai acontecer nada. Jeremias dizendo, a gente vai preso. Tá tudo certo. Tá tudo errado, os corações estão corrompidos. Ele começa a ser perseguido, jogado no calabouço, açoitado por pregar a verdade, por falar a verdade. E aí ele está sofrendo, o que ele está falando aqui para a gente assim, eu estou tentando conter dentro de mim, mas eu não consigo. É um fogo que arde. Como eu vou parar a minha boca? Eu não consigo conter. E eu sei que se eu falar haverá mais perseguição, mas eu não tenho o que fazer. Esse é o coração do cristão. E é por isso que sim, nós não temos medo do sofrimento, porque o sofrimento é glória eterna. Sofrimento gera um tipo de glória eterna. Tiago vai dizer isso. Considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por provações. Então nós não olhamos para o sofrimento dos cristãos, o sofrimento dos homens, dizendo, que pena. É uma pregação, se você não viu, você está em pecado, brincadeira, mas você precisa ver. Não desperdice a sua vida, do John Piper. Acho que deve ter no YouTube legendada. Ele conta uma história, né, de homens que largaram tudo, né, nos anos 80, os hippies lá nos Estados Unidos, toda aquela coisa. Largamos a vida, largamos tudo, e agora nós vivemos de pegar conchas no nosso trailer. Isso saiu no noticiário dos Estados Unidos e toda aquela coisa de um novo estilo de vida.
uma coisa bela. Assim. Depois ele conta a história de duas velhinhas, missionárias na África. Estavam dirigindo o carro, o freio estourou, o carro foi direto do penhasco. E elas foram morar com o Senhor. Aí ele falou, tem uma tragédia nessas histórias. Entre essas histórias, e não é a das irmãs da África. É assim que a gente olha o sofrimento. Há uma glória. Nós cantamos aqui, certo? Traz vida aos sepulcros. Faz de ossos os soldados. Torna o luto em glória. É isso. Nós não fugimos do sofrer, irmãos. O sofrer por Cristo Jesus. Então, o que eu quero dizer, e eu quero encerrar falando para vocês nós somos chamados para sermos testemunhas. Existe um fogo dentro de nós. Testemunha. Então, não apague isso. Sabe quando seu irmão vier falar para você, mano, eu tô sendo perseguido. Eu tô sendo perseguido. Eu tô sofrendo e tá difícil, estão falando um monte de coisa para mim. Não fala para ele, dá uma segurada então, mano. Fala menos de Jesus. Fica mais na tua. A palavra de Pedro para esses homens não é, espera um tempinho, deixa a poeira baixar. Sabe quando a gente faz isso? Não, se eu falar agora, vai dar muito barulho. Se eu fizer, é muito problema. A palavra de Pedro não é essa. A palavra de Pedro é, vejam o sofrimento como glória eterna sendo acumulada. Então sim, irmãos, cristãos também sofrem. Cristãos passam por problemas psíquicos. E eu queria que vocês lembrassem que toda vez que há um tipo de sofrimento, vocês parassem para refletir. Deus está gerando uma glória eterna para mim agora. Eu sou um bem-aventurado por sofrer pelo nome de Jesus. O caminho não é perguntar de onde vem a perseguição. O caminho não é ficar ansioso, tentando discernir quem pode ser aquele que vai te perseguir. O caminho não é ficar tentando entender de onde vem a sua ruína. O caminho é se deleitar na glória que é gerada em nós. Você vai sofrer, irmãos. Todos vão sofrer. O mundo é caído. Todo mundo sofre. Aqui uma revelação para vocês. Todo mundo sofre. Todo mundo passa por sofrimento. Esse sofrimento aqui que eu estou falando para vocês, eu estou dando significado para ele. É disso que Pedro está falando assim, olha, se para os cristãos, ele ainda coloca lá, se é com dificuldade que o justo é salvo, e o ímpio então? Ele está literalmente falando assim, olha, sofrer vão ser para todos. A diferença é que no nosso sofrimento tem glória, tem significado. Nós vamos além. Amém? E para encerrar no verso 19, antes de falar com os presbíteros no capítulo 5, ele encerra dizendo, por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Vou ler mais uma vez. Por isso também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Quem já conheceu, irmão? Aquela pessoa que está sofrendo e está amargurada.
Quantas vezes a gente está em sofrimento, sabe? Aí você faz aquela parada, eu não quero ver ninguém. Eu não tô preparado para fazer isso agora. Porque eu não consigo transmitir coisas boas. Afinal, eu estou sofrendo demais. O sofrimento é muito grande. O que me pega nesse verso é: façam o bem enquanto vocês sofrem. O sofrimento em Cristo Jesus não apaga quem nós somos. Não apaga. Então existe sim possibilidade de você estar numa situação sofrendo e ser bênção para o outro. Ainda. Eu não estou negligenciando o autocuidado. Eu não quero negligenciar de que a gente precisa de pessoas quando a gente está sofrendo para nos ajudar também. Mas eu também não quero que a gente vire um bando de egoísta que começa a olhar para nós mesmos quando a gente começa a sofrer, dizendo: é a hora de pensar em mim. Vou te falar uma coisa. Nunca vai existir uma hora de você pensar só em você. Essa hora aconteceu e ela acabou no dia em que você aceitou o sacrifício de Jesus por você. Não existe mais isso. Não existe mais sentar e falar: é hora de eu pensar em mim. Se alegre nos sofrimentos de Cristo Jesus, olhe para Ele. Ele vai te curar, eu tenho certeza. A cura de Jesus é sempre para você e para mais alguém. É sempre para você e para quem está na sua mesa. Por isso importa que você seja hospitaleiro. Por isso importa que alguém veja a sua dor, veja o sofrimento, que a gente seja uma igreja, irmão, que não esconde sofrimento. Estou cansado de ver líderes cristãos evangélicos que se colocam como se nunca tivessem problemas. Todo mundo tem problema. Eu não tenho problema. Eu não vivo. Então a teologia do Basleão é a teologia do sofrimento. Porque a gente é real. É isso que a gente acredita. Sofrimento gera glória. Amém? Vamos orar junto?